Nós temos, as crianças podem ir para a salinha, tá? Não precisa correr, pode ir tranquilo. Nós temos falado sobre honra. Nós ministramos algumas palavras sobre honra, depois você pode conferir lá no nosso canal no YouTube. E tem algumas coisas ligado à honra, que também é ligado ao perdão. E eu quero compartilhar contigo um pouco sobre isso. O primeiro texto que nós vamos ler está em Colossenses capítulo 3, verso 13, e diz assim, olha: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pai, nós tomamos a Tua palavra como espírito e vida. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê espírito de revelação e de entendimento, clareza. Que o Senhor traga luz às nossas vidas a respeito de algo tão precioso, de um vírus tão mortal, tão letal, que pode destruir a vida do ser humano, que pode destruir famílias, que pode destruir amizades. Nós queremos, ó Deus, ser ministrado pelo Senhor em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz, olha, suportai-vos uns aos outros, e ele diz, perdoai-vos mutuamente. E ele diz, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoai-vos também vós. Há muitos anos atrás, durante um encontro, eu orei com uma mulher, e essa mulher entrou num processo de libertação, e manifestou alguns espíritos malignos, e foi um processo demorado. E eu lembro que ela estava oscilando entre consciência e inconsciência. Quando a gente mandava aquele espírito maligno saía e ela ficava um pouco consciente, e depois ela entrava de novo em processo de libertação. E nesses intervalos entre consciência e inconsciência, eu lembro que Deus trouxe uma palavra ao meu coração, uma palavra de conhecimento. E naquele exato momento eu disse para ela, olha, você precisa liberar perdão. E ela falou assim, eu não libero. Eu falei, você precisa perdoar o seu pai. E ela falou, eu não perdoo. E eu insisti com ela e eu disse, olha, se você não perdoar ele, você não vai ser liberta. E ela disse, então eu não vou ser liberta, mas eu não o perdoo. E nós relutamos um pouquinho ali com ela, terminou esse encontro, e depois de alguns meses, talvez ano, eles viajaram para fora do país. A família foi embora do Brasil. Ficaram alguns anos fora do Brasil e retornaram porque ela apresentou várias enfermidades. E o corpo dela estava cheio de caroços. Obrigado, Deus. Estava cheio de caroços e ela foi no médico e estava toda doente. Ela estava toda, como diz lá no Maranhão, toda emperebada. E isso aqui que eu estou te contando, ela e o esposo contaram para mim, me chamaram lá na casa deles. Ela disse, pastor, estou te contando aqui o que aconteceu aconteceu semana passada aqui em casa. Esse amigo meu, esposo dessa mulher, convidou um pastor amigo dele para ir orar lá na casa, porque ela estava muito enferma. E aquele pastor não conhecia a casa. Quando ele chegou na casa, que ele abriu o portão, que eles vieram receber, Deus deu uma palavra para ela na hora. E Deus disse para ele, falou, Deus manda te dizer que você precisa perdoar o seu pai. Quando ele falou isso, ela deu um grito. Ela deu um grito e já contorceu a mão, e já manifestou um espírito maligno chamado Belzebu, Exu Belzebu. E no momento que ela estava naquele processo de libertação, quem é que chega na casa dela? O pai dela. O pai dela chegou. E aquele pastor, debaixo da direção de Deus, disse, olha, dá um abraço no seu pai. E ela urrava, ela dava gritos horríveis,
e toda contorcida. E ele começou a dar comando em nome de Jesus, dá um abraço no seu pai. E ele começou a dar aquele comando. E era um espaço de mais ou menos uns 4, 5 metros entre ela, a entrada da casa e o portão. E depois de muita relutância, depois de muita insistência, então o que foi que aconteceu? Você vai vir a semana que vem, eu vou contar o resto da história, tá bom? Você está tão apreensivo, vai cuidar da sua vida, para quer saber da vida dos outros? Eu vou pregar agora e a semana que vem você... Irmãos, e debaixo de um comando, ela conseguiu colocar as duas mãos dobradas assim em cima do pai dela, dos ombros do pai dela. Quando ela colocou, aquele espírito maligno deu um grito. Mas foi grito mesmo assim, pensa num grito desesperado. E quando ela deu aquele abraço do pai dela, aquele demônio saiu. E ela começou a chorar, pediu perdão para o pai pediu perdão para ela. E foi um momento muito precioso. Agora preste atenção. Ela começou a se sentir muito bem. Depois daquele final de semana, acho que um sábado, se eu não me engano. E quando foi na segunda-feira, o pastor disse para ela, Deus te curou aqui de muitas coisas. Eu não sei o que é que você tinha, mas Deus está trazendo isso no meu coração para te dizer. Irmãos, ela estava com caroço no útero, no seio, em tudo quanto é lugar. E ela foi lá e repetiu os exames que ela havia feito todos. E esse tinha sido o motivo pela qual ela tinha retornado para o Brasil. E quando ela pegou o resultado do exame, ela me mostrou lá em cima da mesa, falou, pastor, está aqui o resultado do exame. Eu não tenho mais nada. Todos os caroços desapareceram completamente do meu corpo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! E eu quero compartilhar contigo sobre o poder do perdão. Por quê? Porque a falta de perdão está diretamente ligado à depressão e, consequentemente, a alguns tipos de câncer e de outras enfermidades. Preste atenção, você que está me assistindo aqui presencialmente e pelo YouTube. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que estão debaixo de depressão, eu não estou aqui afirmando que as pessoas que estão com câncer ou que estão doentes estão porque são amarguradas e não perdoaram. Eu não estou afirmando isso. O que eu estou te dizendo é o que a ciência diz. E você pode entrar aí, pode consultar especialistas nessa área e eles vão fazer a mesma afirmação. E qual é a afirmação? É que a ciência, ela tem identificado as células cancerígenas como células angustiadas, ou seja, são partes do organismo humano que sofreram tão fortemente o impacto de tormento espiritual, afligindo a pessoa, que essas células passaram a se reproduzir anormalmente, de forma anormal. Então, eu não estou afirmando que toda pessoa que está doente é por causa da falta de perdão, mas a ciência afirma que alguns tipos de doença, muitos tipos de doença, e alguns tipos de câncer, pode ser nada mais, nada menos do que a somatização da amargura. A junção de picos de amargura ao longo da vida, isso faz com que as células do seu corpo se reproduzam de maneira anormal. Esse texto que vai ser postado aí de Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, prestem atenção no que está escrito aqui nesse texto, porque nós ouvimos por muito tempo algumas pessoas afirmarem o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor. E isso é verdade. Mas agora o autor de Hebreus, ele está atrelando a santidade a seguir em paz com todos. E ele começa o texto dizendo, olha, segui a paz com todos. Não é seguir a paz com alguns.
Não é seguir a paz com aqueles que são de sua preferência. Não é seguir a paz somente com seus amigos, somente com quem fala coisas boas para você. Não é seguir a paz somente com quem te faz o bem. Ele diz, seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. A santidade está atrelada a seguir em paz com todos. Ele diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o texto aí diz assim, olha, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Ele está dizendo, olha, ninguém se prive da graça de Deus. Ele está dizendo, olha, quando você não segue a paz com todos e a santificação, quando você conserva um coração de amargura, de rancor, e você não perdoa, você está se privando da graça de Deus. Não somente você, mas as outras pessoas. Você sabe qual que é o motivo? Porque muitas pessoas, muitos familiares não convertem, é porque estão privados da graça de Deus, porque algumas pessoas não liberam perdão. A pessoa fica ali amargurada, com a vida amarrada, com a vida destruída. Ele diz, olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E ele diz assim, olha, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ele está dizendo, olha, você tem que ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura. O que é a raiz? A raiz de uma árvore é algo que nasce lá embaixo. A raiz de uma árvore é algo que vai determinar o tamanho daquela árvore. E ele está dizendo, olha, que nenhuma raiz de amargura brotando, ou seja, vindo de dentro de você, vos perturbe. O autor de Hebreus está dizendo, olha, uma pessoa que é amargurada, uma pessoa que não libera perdão, é uma pessoa perturbada, é uma pessoa que não tem paz. Quem não libera perdão, ele não tem uma vida livre, ele é escravo, ele é prisioneiro. E ele está dizendo, olha, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E ele diz, e por ela muitos se contaminem. Uma pessoa que não libera perdão, uma pessoa amargurada, geralmente ela contamina todo mundo que está perto dela. Às vezes tem pessoas que já aconteceu situação de alguém chegar para a pessoa e dizer, poxa, mas eu pensei que você era assim, assim, assado. Alguém falou que você era assim, assim, assado, mas eu estou te conhecendo e agora estou vendo que não é desse jeito. A pessoa, quando está amargurada, ela faz a caveira dos outros para as pessoas. Ela começa a inflamar o coração. Preste atenção, querido. Isso aqui é algo tão sério, que nós vamos perceber que feridos se atraem. Feridos se atraem. Satanás sabe quando tem alguém ferido numa família. E ele faz questão de juntar as pessoas da família que estão feridas, uma com a outra. E os dois vão lamber as feridas um dos outros. Você vai ver isso em igreja. Às vezes tem uma pessoa lá no fundo, tem outra aqui, tem um que está insatisfeito com o pastor, com a esposa do pastor, com o dirigente de louvor. O diabo vai dar um jeito de conectar ele com outras pessoas dentro do mesmo lugar, para que ambos tenham o quê? Uma contaminação no coração. E essa contaminação, geralmente, ela descamba em rebeldia. Um dia eu estava no banco e, na época normal, parece que o banco começa a funcionar às 10 horas da manhã. E nós entramos, e depois que nós entramos na fila, todo mundo quietinho esperando o atendimento começar. E o caixa não começou a atender. Deu 10h05, o caixa não começou a atender. Deu 10h10, o caixa não começou a atender. Deu 10h15, um deu um grito. Oh, o que está acontecendo aqui? Aí o outro já falou assim, vamos chamar o Procon. Aí o outro falou assim, vamos quebrar o banco. O outro falou assim, vamos arregaçar tudo aqui. Por quê? Porque feridos se atraem. E o autor de Hebreus está dizendo aqui, olha, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Escutem, querido. Os cientistas estão percebendo a ligação que há, eles já perceberam há muito tempo a ligação que existe entre a falta de perdão, a depressão e, consequentemente, o câncer e tantas outras doenças.
aquilo que fica preso emocionalmente dentro da pessoa, ela vai ter que sair de alguma forma. Se ela não sair através do liberar de perdão, ela vai sair através de enfermidade, seja enfermidade física ou seja enfermidade emocional. Aí entra depressão, síndrome do pânico e tantas outras coisas. Por quê? Porque a Bíblia fala que a raiz de amargura contamina os outros. E exatamente o câncer nada mais é do que esse processo orgânico de amargura e contaminação no contexto das células humanas. Agora escute. A princípio não existe nada de comprometedor em sermos feridos. Qualquer pessoa pode ser ferida. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Se você nunca foi ferido, se você nunca foi injustiçado, se alguém nunca pisou na bola com você, eu quero, infelizmente, dizer que pode ser que isso aconteça por esses dias, ou pode ser que algum dia ainda aconteça. É impossível nós termos uma trajetória de vida na terra sem nós sermos injustiçados, sem nós sermos criticados, sem nós sermos traídos, sem nós sermos maltratados. O próprio Jesus, ele falou a respeito disso. Olha esse texto, o que que diz? Está escrito aí, olha, João 1:11 diz, ele veio para os seus, mas os seus o quê? Não o receberam. Jesus veio para os seus, Jesus veio para o judeu. Preste atenção, querido. Jesus, ele foi duramente rejeitado por aquelas pessoas que ele intencionalmente amava, ao ponto de sofrer, se entregar por eles. Agora, a grande questão é exatamente como que nós reagimos. Jesus, ele foi rejeitado por aquelas pessoas que intencionalmente ele amava, mas a forma como ele reagiu trouxe exatamente o cumprimento de tudo aquilo que foi determinado por Deus na vida dele e através da vida dele. A grande questão é como reagimos diante das injustiças, diante das traições, diante dos erros nossos e de outras pessoas. É como eu reajo diante dessas cargas que faz toda a diferença na minha vida, na minha família e no mundo. Então eu e você, nós precisamos aprender a lidar com as cargas de rejeição e injustiça que nós já sofremos, que nós estamos sofrendo e que possivelmente nós iremos sofrer. Porque enquanto nós vivemos, nós vamos passar por épocas difíceis na nossa vida. Repita comigo assim, diga, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Preste atenção, não tem como mudar o que fizeram com você, ou o que fizeram comigo. Não tem como mudar até mesmo aquilo que eu fiz, a maioria das coisas não tem jeito. Os erros, as pisadas na bola. Agora, como, o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram conosco é determinante para como nós vamos caminhar e como nós vamos viver. Como que nós vamos reagir? O que é que você está fazendo com aquilo que fizeram com você? Você está revoltado, você está grilado com Deus. Algumas pessoas se revoltam com a família, outras pessoas se revoltam com Deus, outras pessoas se revoltam com o mundo. É muito importante nós entendermos isso, que tem coisas que não dá para mudar mais, mas nós podemos determinar o que é que nós vamos fazer com essas coisas. E isso vai ser imprescindível para uma vida de derrota ou para uma vida de sucesso. Eu quero compartilhar contigo alguns princípios sobre o perdão. O primeiro deles é que perdão não é um sentimento. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha. Olha o que diz esse texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 29. 30 e 19, ele diz, olha, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua
descendência. Então, perdão não é um sentimento, perdão é uma escolha. Você jamais vai sentir de perdoar uma pessoa que abusou de você. Você jamais vai sentir vontade e desejo de perdoar alguém que te magoou, que te enganou, que pisou na bola com você. Você sabe qual que é o seu sentimento, a sua vontade? É de esganar a pessoa. Se alguém pisou na bola contigo, se alguém pisou na bola com você, a vontade que você tem não é de perdoar ela, é de grudar no pescoço dela, puxar no cabelo dele assim, arrastar a cara dele no asfalto quente, 2 horas da tarde lá em Cuiabá. Esse é o sentimento, essa é a vontade. Por quê? Porque a tendência imediata é buscar qualquer forma de vingança. Por isso, para perdoar é necessário você morrer para os próprios sentimentos e ressentimentos. Jesus diz que nós precisamos negar a nós mesmos. É só na cruz que nós podemos dizer: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Pode colocar? Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Segunda coisa, perdão não é uma sugestão. Perdão é um mandamento. Então se liga nisso. Primeira coisa, perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha. Perdão é uma decisão. E você vai entender no decorrer da palavra por que você pode fazer escolha. Você pode viver guiado pelos seus sentimentos de ferida, ou você pode escolher a vida e viver você e toda a sua descendência. Perdão também não é uma sugestão. Perdão é um mandamento. Escute, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A Bíblia, ela deixa algumas coisas em aberto. Você pode fazer ou não. Mas a Bíblia deixa muitas coisas determinadas. Quando você tem a opção de escolher, fique à vontade, nós ficamos livres. Mas a Bíblia fala sobre mandamento, e mandamento é para ser obedecido. Olha só o que diz esse texto aí de Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Jesus está sendo consultado por Pedro e Jesus vai dizer exatamente para Pedro. Olha o que diz. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso num único dia. Jesus ele estabeleceu o perdão como uma lei inegociável. Quando Pedro questiona Jesus sobre até quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus deixa bem claro que o perdão deve ser um modo de vida, deve ser um estilo de vida. Ou seja, nós não devemos perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa aqui é a matemática espiritual do reino de Deus. Então ele está dizendo: olha, Pedro, isso aqui é uma forma de viver, você vai ter que aprender a liberar as pessoas e liberar a sua própria vida. Essa é a matemática do reino de Deus. Terceira razão, terceiro princípio sobre o perdão. O perdão independe da atitude da outra pessoa. Ele independe da atitude da outra pessoa. Escute, não importa se a pessoa se arrependeu ou não. Não importa se a pessoa reconheceu o seu erro ou não. Não importa se ela pediu perdão ou não. Nós temos que perdoar. Duro esse discurso. E se a palavra de Deus fala isso, é porque isso é o melhor para nós. Olha só o que diz esses textos. Marcos 11, 25 diz: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aqui, Jesus está dizendo: olha, ele diz, se eu tenho alguma coisa contra alguém, então eu devo perdoar.
Aí tem muita gente que diz assim, não, pastor, mas eu não tenho nada contra ninguém. Aí Jesus coloca esse outro texto, que diz assim, olha, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele diz assim, olha, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Agora aqui ele está dizendo, olha, se alguém tem, Jesus diz, olha, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu preciso perdoar. Mas se alguém tem alguma coisa contra mim, eu também preciso perdoar. Por quê, queridos? Porque nós precisamos perdoar, porque somente perdoando nós podemos garantir a nossa própria saúde emocional. Preste atenção. Somente perdoando nós podemos garantir a nossa própria saúde emocional e a nossa proteção espiritual. Caso contrário, conforme nós lemos, a raiz de amargura vai trazer sérias consequências. Tem muita gente que diz assim, ah, pastor, mas eu não tenho nada com ele. Agora, se ele tem alguma coisa comigo, ó, problema é dele. Não, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se eu tenho alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo liberar perdão. É exatamente isso. E nós vamos ver na prática e no dia a dia o porquê que a palavra de Deus diz a respeito disso. Aí você fala assim, ah, pastor, mas e se eu for lá na pessoa e pedir perdão e ela não aceitar? Aí você está livre, leve e solto. E a pessoa está com a vida amarrada. Eu vou te mostrar que tem um espírito maligno que amarra a vida da pessoa por causa da falta de perdão. Então, se você vai lá e pede perdão e a pessoa não aceita o perdão, o problema é dela. Você está livre, você está desatado. Você pode avançar na sua vida. Agora ela vai ter a vida dela amarrada. Às vezes, irmãos, acontece muito. Tem pessoas que têm muita dificuldade para pedir perdão. Às vezes eu escuto alguns homens falando no casamento. Fala assim, pastor, mas eu não entendo, a minha esposa, eu tenho 20 anos de casado com ela, 30 anos, ela nunca me pediu perdão. Aí tem algumas mulheres que falam, ah, pastor, mas eu já cansei de perdoar ele, porque toda vez que acontece alguma coisa, ele vem e pede perdão, pede perdão. Aí depois ele vai e faz de novo. Minha irmã, presta atenção. Se o cara está pedindo perdão, uma pessoa que vai pedir perdão, ele está se humilhando. E muitas pessoas estragam aquilo que Deus tem porque não entendem isso. Ah, mas se ele tivesse arrependido mesmo, ele não pediria perdão. Interessante que a Bíblia diz, se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus disse, olha, se a pessoa pisar na bola contigo 70 vezes 7, que é 490 vezes por dia, você deve perdoar, porque perdão é um estilo de vida. É muito melhor a pessoa pisar na bola, pedir perdão mesmo que ele erre novamente. Vai chegar uma hora que ele vai ficar constrangido e ele vai mudar as atitudes dele. Agora tem pessoas que falam assim, não, eu não perdoo, porque toda hora vem e pede perdão. Deixa eu te dizer, se você quer conservar a sua saúde emocional, se você deseja conservar a sua proteção espiritual, libera perdão. Ah, pastor, ele pisou na bola, o problema é dele. Ele vai se acertar com Deus. Eu vou ser saudável emocionalmente. Eu vou estar debaixo de uma proteção espiritual. Agora, se ele não quer, ele vai se virar com Deus. Pastor, mas eu tenho eu não consigo liberar perdão para o meu pai, e o meu pai já morreu. Pastor, eu sou muito amargurado com fulano de tal, mas ele mora muito distante, eu não tenho como fazer isso, como é que eu faço? Deixa eu te dizer, vai aos pés do Senhor. Irmãos, eu conheço pessoas que já perderam entes queridos, mas até hoje a pessoa é amargurada com a pessoa, com o pai ou com a mãe. Eu estive ministrando esse seminário em Porto Velho, alguns anos atrás. E eu ministrei essa palavra aqui no dia do fechamento de portões. E eu estou falando isso porque ela escreveu esse testemunho dela e publicou na internet. E ela, no dia que ela chegou lá, comecei a pregar isso aqui. Quando nós estávamos eu falando sobre perdão, ela gritou de onde ela estava. Quando ela gritou, começou aquele tanto de gente querer segurar aquela jovem senhora. E ninguém conseguia segurar ela. E eu estava pregando e eu falei, pode soltar ela. E eu desci e fui lá onde ela estava. E eu coloquei a mão na cabeça dela e eu falei, o espírito que causa dor, o espírito de amargura que está no coração dela, solta a vida dela agora em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ela deu um estalo.
E imediatamente, instantaneamente, ela começou a rodar no salão mais ou menos do tamanho desse aqui, começou a pular e a gritar. E o pessoal preocupado, eu falei, deixa. Deus arrancou a dor que estava no coração dela. E aquela jovem senhora foi completamente liberta. E ela disse, quando estava indo para o seminário, ela disse que por várias vezes o diabo tentou desviar ela daquele culto. E ela foi e me contou depois para mim e para o pastor Hamilton. Ela disse quando ela era criança. Ela disse que estava escondida atrás da porta, ela e o irmão dela. E ela viu o pai dela pegar a faca e esfaquear a mãe dela, matar a mãe dela em cima de uma rede. E quando elas gritaram, ela gritou e o irmão dela, o pai dela saiu com a faca correndo atrás dos dois para poder matar também. E o ódio entrou no coração daquela pessoa de tal forma que a vida dela era guiada pelo ódio. Ela tinha um ódio mortal, e aquele ódio prendia ela, fazia dela uma pessoa infeliz. Alguém que tinha ido a tantos encontros, alguém que tinha já passado por tantos processos, mas a amargura estava dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez alguém que te feriu, que te magoou, já morreu. Talvez você não consiga mais liberar perdão para ela pessoalmente, presencialmente. Faça isso diretamente com Deus. Chega diante de Deus e abre o seu coração. Se você precisa de uma figura representativa, procure o seu discipulador, a sua discipuladora, o seu líder, o seu pastor, e faz isso. E ele vai representar a figura de alguém que te magoou, que te feriu muito. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez a pessoa que te feriu, talvez a pessoa que te magoou, que pisou na bola com você, ela não mereça perdão, mas você merece. Você precisa viver, você precisa continuar. Se essa pessoa que te fez mal e continua fazendo mal, quiser continuar vivendo desse jeito, ela que tem a vida debaixo de miséria, que tenha. Mas você não, você vai liberar o seu coração. Quantos podem dizer amém? Ah, pastor, se eu for e se a pessoa não aceitar o perdão, faça a sua parte. Não se preocupe com isso. Quem está entendendo, diga amém. Quarto princípio. Perdão não é você esquecer, mas é você não usar mais isso como argumento contra a pessoa, mesmo lembrando do que aconteceu. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu acho que eu não perdoei, porque eu não esqueci. Irmãos, perdoar não é esquecimento. Algumas coisas, possivelmente, a pessoa jamais vai ter como esquecer. Mas você não vai mais usar isso como argumento contra a pessoa, mesmo se lembrando do que ocorreu. Eu quero que você entenda esse processo da cicatrização da ferida. E qual que é o processo da cicatrização da ferida? Uma pessoa curada, de forma bem simples, é uma pessoa que, mesmo que ela não se esqueça daquilo que ela sofreu, daquilo que ela passou, ela pode se lembrar daquilo de maneira menos dolorida, mais confortavelmente. Deixa eu te dizer de forma bem prática. Talvez você está com muita raiva de alguém que pisou na bola com você. E de repente você não consegue ver aquela pessoa, você sai fora dela. Você não consegue esquecer. Mas o processo de cicatrização da ferida é que o tempo vai passando e Deus vai te curando e você já consegue olhar para aquela pessoa. Você já consegue estar no mesmo ambiente que ela. Ela já não direciona a sua vida. Ela já não dita onde você vai, onde você não vai. É muito importante entender isso, porque, irmãos, olha o que eu tenho visto, eu já vi isso demais. Irmão que não fala com o irmão, filho que não fala com o pai ou com a mãe. Quantas vezes que os filhos vão no final de semana para almoçar com os pais? Aí a pessoa vai chegando no carro, e quando ela chega no carro, de repente ela vê o carro de um irmão que ela está mal, ou vê o carro de um parente, de um cunhado, de um tio, e ele chega, ele não para, ele vai embora. Às vezes está lá o esposo, a esposa, está os filhos, e ele fala, não, vamos embora, não ficar aqui não. E ele vai embora. E ele vai viver a vida dele todinha amarrada. Preste atenção. Existe irmão que tem meses, que tem anos que não fala um com o outro. Eu atendi casos já de filhos que tem anos que não fala com o pai, de filha que tem anos que não fala com a mãe, por causa de algo que aconteceu lá atrás. A família se afastou. Então preste atenção, perdoar não é esquecer.
Mas é você não usar mais isso como argumento contra a pessoa. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Um dia, um marido chegou para conversar com um pastor, para ter um atendimento, e ele disse: pastor, eu não sei mais o que eu faço, a minha mulher está ficando histórica. O pastor disse: histórica? Minha mulher está ficando histórica, pastor. A histórica por quê? Não, não é histérica, não. Ele falou: não, pastor, é histórica mesmo, porque toda vez que a gente briga, ela volta tudo lá atrás, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e começa a contar a história desde quando a gente namorava. É muito importante nós entendermos isso. Você não perdoou porque você esqueceu. Você perdoou porque você sabe que é uma escolha. Você perdoou porque você sabe que é um mandamento. Você perdoou por tantas outras razões, e não por causa de esquecimento. Pode ser que um dia Deus remova aquilo de tal forma que aquilo já não te causa mais mal algum. Outra coisa que é muito importante, outro princípio: perdoar alguém não significa fingir que você não está ferido. Perdoar alguém não significa fingir que você não está ferido. Às vezes tem pessoas, querido, que elas não admitem. Eu vou dizer uma coisa: você sabe qual que é o primeiro princípio para alguém ser curado? O primeiro princípio para alguém ser liberto? O primeiro princípio para alguém ter a sua vida transformada? O primeiro princípio é reconhecer. Tem pessoas que não reconhecem. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo e com Deus. E como é que nós fazemos isso? É reconhecendo que a ferida existe. Se nós ignorarmos a ajuda que Deus pode nos dar, nós vamos impedir, sabe, que essa ferida seja curada por Deus. Se nós fingirmos que nós não estamos magoados, sabe o que vai acontecer? Essa ferida vai virar amargura. E essa amargura, essa raiz de amargura vai brotar, vai destruir a sua vida e vai contaminar. Às vezes tem pessoas que você sabe que está magoado com você. Aí você chega nela e fala assim: não, eu queria te pedir perdão. Não, eu não estou magoado, não. Não, eu não estou chateado, não. Está sim. Chega e diz: não, eu estou chateado por isso, mas eu decido pedir perdão. Deixa eu falar algo para você, querido. Olha, quando nós ficamos feridos com alguma coisa, nós temos muitas opções. Se alguém fez alguma coisa, às vezes a pessoa não fez nem pensando em fazer o mal, nós podemos nos trancar, nos fechar e morrer emocionalmente. Nós podemos dizer: eu não estou nem aí porque ela pensa, não estou nem aí porque ela quer. Ou então você pode reconhecer, você pode fazer uma leitura, você pode parar e analisar, falar assim: poxa, será que essa pessoa lá não tem razão não no que ela está falando? Porque o grande problema dessa geração é o vitimismo. Nós achamos que nós somos vítima. Aí nós incorporamos um espírito de autopiedade e nós achamos que a outra pessoa está errada e que nós estamos certos. Ou então nós podemos baixar a bola, se humilhar e pedir perdão. Essa semana eu falei com uma pessoa e disse: olha, quero que você me perdoe, eu estou envergonhado da forma como eu procedi. Eu poderia muito bem me trancar dentro do meu ego e viver uma vida miserável o resto da vida. Ou então eu poderia simplesmente reconhecer. Deixa eu dizer uma coisa, olha, não é sinal de ser forte alguém que disse: não, eu já falei, está falado e agora não quero nem saber. Não. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Eu vou dizer algo para você: Deus sempre fica do lado do mais fraco. Se existe um desejo de mudança, nós não podemos nos fechar na nossa arrogância e não liberar perdão. Outra coisa que é muito importante, então entenda isso, reconheça que você está ferido, que você está magoado. A sexta coisa é que o perdão, ele evidencia o princípio ativo da graça e da misericórdia de Deus. Irmãos, o que é graça? Graça é você receber o bem que você não merece.
E o que é misericórdia? É você não oferecer ou receber o mal que merece. O perdão, ele anda na contramão do merecimento. Totalmente. O perdão é um novo conceito de justiça que foi instituído pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem. Nós perdoamos porque é um mandamento, é uma escolha e nós merecemos ser felizes. Então, é muito importante nós termos essa clareza e esse entendimento a respeito disso. Quantos podem dizer amém? E quais são as consequências da falta de perdão? Pastor, tem consequência? Tem consequência. Esse aqui é um outro aspecto muito importante em relação à nossa responsabilidade espiritual de perdoar. Diga comigo assim, diga: no reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. Então, no reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. E quais são as consequências da falta de perdão? Primeira coisa, envenenamento. Pastor, mas se eu não perdoar, o que é que vai acontecer comigo? Você vai ser envenenado. Você vai ficar cheio de mágoa. Por quê? Porque a falta de perdão, ela produz uma ferida. E essa ferida, quando ela é alimentada, ela vai gerar, ela vai produzir a amargura. De maneira bem simples e bem rasteira. Não perdoar é você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Não perdoar é dar um tiro no ouvido e achar que quem vai morrer é outra pessoa. Quem vai morrer é quem tomou o veneno. Quem vai morrer é quem deu o tiro no ouvido. É muito importante nós entendermos isso. A amargura, ela gera esse envenenamento. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Toda vingança, toda atitude de vingança, ela é também um suicídio emocional. Toda atitude de vingança é um suicídio emocional. E nós ficamos envenenados com isso. Deixa eu te contar como. Imagine que alguém liga para mim, fala assim: pastor, o fulano estava metendo um pau no você, estava falando assim, assim, assado. Aí a pessoa desliga o telefone. Isso já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo. E talvez tenha acontecido contigo. Aí eu desligo o telefone e eu começo a falar comigo mesmo. E nós precisamos ter muito cuidado com as conversas particulares que nós temos conosco mesmo. Aí eu começo a pensar assim, eu falo: rapaz, ele está pensando o quê, rapaz? Quantas vezes que eu ajudei aquele cara? Quantas vezes que eu fiz isso e para isso, agora ele está cuspindo no prato que comeu? Ah, não, não vai ficar assim não. Amanhã eu vou lá na casa dele. Eu vou sentar com ele, eu vou conversar com ele. E eu vou falar para ele assim, assim, assado. Eu vou botar o dedo nele, vou falar: você lembra daquilo lá e tal. Aí você fica a noite toda pensando naquilo que aconteceu. Aí no outro dia você fica o dia todo maquinando o que você vai falar para ele. O que você vai dizer para ele. Aí à tarde também você fica. A sua vida fica um inferno ali o dia todo. Aí de repente você encontra com a pessoa. Você fica cara a cara com ela. Aí sabe o que você fala? Nada. Aí você sofreu. Você se desgastou emocionalmente para nada. Para nada, para completamente nada. Então toda atitude de vingança é um suicídio emocional. Outra consequência da falta de perdão: relacionamento aprisionado. E olha, eu vou dizer algo para você, se tem algo que eu tenho percebido nas minhas andanças aí pelo Brasil, ministrando seminário de libertação e cura, é quantas pessoas que estão amarradas a espíritos malignos por causa da amargura e do ressentimento.
Nós temos um questionário, e geralmente quando nós vamos ministrar o fechamento de portões, eu tenho algo que eu pergunto para as pessoas, eu ministro uma palavra sobre cura, e eu digo para elas, olha, você precisa liberar perdão. Existem algumas coisas que impedem uma pessoa de ser liberta e de viver de maneira liberta. E uma delas é a falta de perdão. E você vai entender isso aqui, com aquilo que eu vou te dizer, com o texto que nós vamos mostrar daqui a pouco. É muito importante você entender que o perdão é um princípio decisivo que determina uma condição de liberdade ou de aprisionamento espiritual. Nós vemos isso na prática, nós vemos isso no dia a dia. Irmãos, eu já vi, presta atenção, eu já vi. Eu já fui orar com uma senhora, que ela era bem idosa, mas ela era velha, ela já estava fazendo hora extra. Ela já estava toda amarrada de arame farpado. Presta atenção, os familiares dela pediu para mim lá dar extrema unção para ela. Eu falei, minha filha, que tipo de oração que você quer que eu faça, pastor? Ela está sofrendo tanto, há tantos anos aqui nessa cama, que a maior e melhor coisa que Deus poderia fazer é se levasse ela agora. Essa mulher está sofrendo, irmãos. Eu vi uma mulher sofrendo anos e anos, padecendo numa cama. Sabe por quê? Por causa de amargura. É um negócio, não me pergunte para explicar. Se você perguntar, mas pastor, me explica, eu só digo o seguinte, eu não sei. Eu só sei que o espírito de amargura estava impedindo até a mulher de sair do sofrimento e morrer. E nesse dia que eu estive lá, eu conversei com ela, falei para ela sobre a necessidade dela liberar perdão. E aquela senhora, ela relutou muito. E depois de chorar, ela decidiu fazer uma oração de entrega e de liberar perdão sobre as pessoas que tinham ferido ela. Irmãos, depois de poucos dias, ela veio a óbito. Como disse os familiares, ela descansou. Você sabe o que é uma pessoa ficar quase que em estado de putrefação numa cama e não partir porque estava amarrada, aprisionada por um espírito de amargura? Eu preciso entender que o perdão é um princípio decisivo que determina uma condição de aprisionamento ou de liberdade espiritual. E escute o que eu vou te dizer. Quanto mais amargurado nós estamos com a pessoa, mais nós nos unimos iniquamente ou malignamente a essa pessoa. A falta de perdão, a amargura, ela não separa uma pessoa da outra. Pelo contrário, ela aproxima a pessoa da outra. Por quê? Porque nós ficamos algemados e condicionados àquela pessoa que nós não perdoamos. Quando alguém pensa, porque eu estou chateado, eu estou amargurado, eu estou isso com ele ou com ela, a pessoa pensa que vai ter liberdade, ela não vai ter liberdade, ela vai estar aprisionada, ela vai estar amarrada malignamente a essa pessoa. Nós ficamos algemados, nós ficamos condicionados à pessoa que de coração nós não perdoamos. Olha o que diz esse texto. Ele é 2 slides. Eu vou te contar o contexto desse texto e depois nós vamos ler os versículos. Esse texto aí, de maneira bem por cima, um homem devia para um rei, eu vou te colocar a quantia aqui, mas era mais do que isso. Devia mais de R$1 milhão. E no dia que ele ia pagar, ele chegou para o rei e disse, meu rei, eu vim aqui porque está vencendo o dia de eu te pagar a conta e eu não tenho dinheiro para te pagar. Chegando em casa, você pega esse texto e lê. E ele disse, olha, eu te perdoo. E aquele homem saiu todo feliz. E quando ele estava voltando para casa, ele encontrou com alguém que devia para ele R$100. Aquele homem perdoou bilhões dele, perdoou. E agora ele encontrou com alguém que devia para ele uma mixaria. Olha o que esse texto aí diz. Então, o que foi que aconteceu? Os soldados que viram aquilo, viram que o rei tinha perdoado milhões, muita coisa, e agora ele estava pressionando o cara lá. Aqueles soldados foram lá, correram para o rei, disseram, rei, aquele homem que você perdoou aquela quantia tão
grandiosa, ele agora mandou prender alguém que devia uma mixaria para ele. Olha o que o texto diz. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Olha o que diz o outro slide. E indignado seu senhor, o entregou aos verdugos da alma. Presta atenção. Eu coloquei entre parênteses aí, nas outras traduções fala espíritos torturadores. Ele diz, olha, indignado seu senhor o entregou aos espíritos torturadores, até que ele pagasse tudo o que ele devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Quando nós não perdoamos de coração, a Bíblia está dizendo que nós seremos perturbados, atormentados por esses espíritos de aflição. Torturados e atormentados por espíritos e por pessoas e por situações malignas. É uma perseguição espiritual por parte de espíritos malignos, é uma perseguição espiritual por pessoas e uma perseguição espiritual por situações malignas. E quando eu te digo que a falta de perdão, ela não te afasta das pessoas, mas ela te aproxima de maneira maligna, de maneira iníqua, eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estaremos sempre competindo e invejando e evitando essa pessoa de tal forma que essa pessoa acaba se tornando o centro das nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer gira sempre em torno dessa pessoa em quem nós estamos sonegando perdão. A pessoa não perdoa a fulana, mas ela está o tempo todo olhando o status do WhatsApp, o que ela está postando. Ela está o tempo todo entrando no Instagram para ver o que a pessoa onde a pessoa está viajando. Ela está o tempo todo olhando no Facebook, ela sabe tudo. Ela está ali, não, eu não perdoo fulano, mas eu quero saber que roupa que ela está vestindo. Porque se ela está vestindo aquela roupa, eu vou vestir uma roupa melhor do que aquela. Não, ela está reformando a casa. Não, eu também vou reformar minha casa. Ixi, ela parece que trocou o carro. Eu também vou trocar o meu carro. Eu faço questão de postar. Eu vou postar que eu sou feliz. Eu vou postar que eu estou viajando. Eu vou postar que eu estou bem em casa. Sabe por quê? Porque o centro da vida dela não é mais Deus. É a pessoa que ela está sonegando perdão. Ela acompanha os mínimos detalhes. Se a pessoa troca o sofá, ela também vai trocar o sofá. Se a pessoa compra a televisão, ela sabe mais da vida da pessoa do que quando ela estava próxima. Porque o diabo vai dar um jeito de sempre colocar informações a respeito daquela pessoa para ela. Ou seja, a pessoa perde a paz, a pessoa perde a liberdade, o lugar de centralidade que pertencia a Jesus Cristo agora passa a ser ocupado por aquela pessoa que nós não perdoamos. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. A amargura é uma forma sutil de idolatria. É uma forma sutil de idolatria. E se você está lidando com uma pessoa realmente maligna, que te persegue, que te agride sem causa, a única forma de você se ver verdadeiramente livre dela, mesmo, continuando próximo a ela fisicamente, é perdoando. Libera perdão. E solta esse troço da sua vida em nome de Jesus. Solta que é laço. Você pode repetir comigo, diga, solta que é laço. Então tem pessoas que perdem o sono, tem pessoas que não conseguem viver. Sabe por quê? Porque estão amarrados nisso. Outra consequência, e para mim essa aqui é uma das mais sérias que existe. Olha só, se nós não perdoarmos, a outra consequência, isso aqui é extremamente forte, é que nós não seremos perdoados. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Isso é forte, eu estou falando o que a palavra diz. Muitos casos de apostasia, afastamento da fé, está ligado a esse espírito de amargura. E olha aqui o que eu vou te dizer. Esse espírito de amargura tira pessoas de igrejas, de ministérios. E quando elas vão para outro lugar,
elas vão com esse mesmo espírito. Elas têm dificuldade de liberar perdão. Elas têm dificuldade de viver uma vida livre. Agora me diga uma coisa, querido. Se nós não somos capazes de perdoar uma pessoa aqui na terra, como é que nós vamos conviver com ela no céu? E aqui eu estou te afirmando uma coisa, eu não estou falando que você perdoar significa ser amigo íntimo da pessoa, não. Às vezes vai acontecer que você vai perdoar e você vai seguir a sua vida e a pessoa vai seguir a vida dela. Olha o que diz esse texto de Mateus. Preste bem atenção, querido. Olha o que Jesus está dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Esse aqui é um dos textos mais fortes das Escrituras. O que Jesus está dizendo é que a falta de perdão é inseparável da apostasia, do desvio, do abandono da fé. Não perdoar é sonegar às outras pessoas uma graça, um favor imerecido, plenamente recebido por Deus. Deus me perdoou tantas vezes e agora eu não libero perdão. Sabe qual que é o grande problema, querida? Que quando nós somos réu, nós queremos perdão. Mas quando nós somos juízes, nós queremos justiça. Quando nós estamos como vítima, nós queremos que as pessoas nos perdoem. Mas quando nós estamos por cima da carne seca, aí nós queremos que Deus faça justiça. Não, porque Deus vai fazer justiça. Eu clamo para que Deus faça e use de misericórdia. Quantos podem dizer amém? Então, quando nós sonegamos perdão, nós nos colocamos numa posição de não sermos perdoados por Deus. Não sou eu que estou afirmando, é a palavra diz, olha, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém vocês não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, queridos, biblicamente, a nossa salvação está condicionada a alguns fatores, e o perdão é um desses fatores. E eu falo isso para você, olha o que diz esse texto, Salmo 103, verso 3. O salmista diz, olha, ele diz Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Então ele está dizendo aqui, olha, Deus é quem perdoa os teus pecados, e é Ele que sara as tuas enfermidades. Por que algumas pessoas não são curadas? Por que algumas pessoas não são libertas? Por que algumas pessoas não prosperam? Por que algumas pessoas não avançam? Porque elas não perdoaram. Porque Jesus disse, olha, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E aqui o texto está dizendo que primeiro Ele perdoa, para depois Ele curar. Primeiro Ele perdoa, para depois Ele libertar. Então se eu não perdoei, então Ele não vai me perdoar. Olha o que diz a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós temos visto ao longo dos anos aqui um dos principais motivos que leva muitas pessoas a se afastarem de Deus, se desviando da fé, sem querer nada com as coisas de Deus, fundamenta-se num quadro de decepção e amargura. Preste atenção, a amargura, a falta de perdão, nos priva da graça de Deus. É o que o autor de Hebreus diz, que ninguém vos prive da graça de Deus. Quarta consequência, condenação. Condenação. Olha o que diz esse texto que vai ser postado aí. Ele diz, não julgueis, para que não sejais o quê? Julgados. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que vos medis, vos medirão a vós. Irmãos, quando nós não perdoamos, nós nos tornamos vulneráveis para praticar o mesmo mal que nós sofremos.
Se você analisar bem, nós vamos ver que os nossos principais erros têm a mesma natureza dos erros que nós não perdoamos. E essa lei, ela foi muito bem evidenciada pelo apóstolo Paulo em Romanos 2:2, quando ele diz: tu que julgas, praticas o mesmo. Tu que julgas, pratica o mesmo. Para você averiguar a severidade dessa lei, experimente primeiro você fazer uma lista com todas as pessoas que te feriram e de tudo que essas pessoas fizeram contra você. Depois você tente alistar tudo que você tem feito e a forma como você tem ferido e a forma como você tem prejudicado as outras pessoas. De repente você vai descobrir que as duas listas se coincidem. Por quê? Por quê? Porque geralmente as suas agressões, as nossas agressões, geralmente elas estão ligadas com as injustiças que nós sofremos. E que ao invés de nós perdoarmos, nós condenamos. A grande chave para perdoar é ver como nós temos errado. Não existe verdadeira santidade sem um verdadeiro compromisso e sem a prática de perdoar. Um dia eu conversando com um pastor, amigo meu, e ele disse que um dia ele estava disciplinando o filho dele. E enquanto ele disciplinava, o filho dele chorava. E quando o filho dele chorava, ele dizia assim: cala a boca, não chora, engole o choro. E ele batendo na criança, e ele dizendo para a criança: você não vai chorar, engole o choro, rapaz. Você não vai chorar. Ele disse que um dia, ele disciplinando o filho dele, ele disse que o Espírito Santo levou ele à infância dele. E ele percebeu que era daquela forma que o pai dele batia nele. Quando ele era criança, o pai dele batia nele e falava: não chora, porque homem que é homem não chora. Engole esse choro. E aquilo que ele tanto condenou a vida toda, agora ele estava agindo da mesma forma com o filho dele. Então a grande chave para nós perdoarmos é ver como nós temos errado. Tem uma frase de C.S. Lewis que é forte. C.S. Lewis diz assim: olha, ser cristão é perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Forte, né? Ser cristão é perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Olha o que diz esse texto. E nós estamos encerrando, quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente, para parecer que está terminando. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Escute, o perdão faz parte da natureza de Deus, e por isso faz parte da natureza nossa. Nós somos filhos de Deus, e quando nós entendemos o perdão de Deus por meio da cruz, nós temos o perdão como marca de quem somos, e como marca de quem nós pertencemos. Eu quero te desafiar nessa noite, a você receber inteiramente o perdão de Deus em sua vida. Por muitas vezes nós carregamos culpa, carregamos raiva, carregamos vergonha, por conta de acontecimento, de situações, de circunstâncias que nos feriram. Nós precisamos reconhecer que nós não somente precisamos perdoar, mas que nós também precisamos reconhecer que precisamos de perdão. Tem muitas pessoas que vivem debaixo de acusação, queridos. E se tem uma arma que o inimigo usa muito, e essa é a principal característica dele, é de acusador. Tem pessoas que elas sentem que já foram perdoadas por Deus. Tem pessoas que já liberaram perdão a outras pessoas. Mas eu conheço pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que vivem debaixo de acusação dia e noite. Algumas pessoas, o problema dela é com o próprio Deus. Às vezes ela nunca falou, às vezes ela nunca disse isso para ninguém, mas no fundo, alguns acontecimentos na vida dela, ela atribui a falta de cuidado de Deus. Por que que Deus permitiu que minha mãe morresse? Eu orei por ela. Por que que Deus permitiu isso? Onde é que estava Deus nisso?
em 1992. Eu estava preenchendo um formulário sobre cura da alma. E no meio da madrugada eu me deparei com uma situação. E eu fui arremetido a uma situação em que eu jogava futebol profissional e eu machuquei o meu joelho. E isso se repetiu durante um ano por várias vezes. Eu fazia tratamento e machucava novamente e ficava fora dos jogos. Uma vez, na véspera de um jogo do Campeonato Brasileiro, Série B, aqui no Estádio Olímpico, no treinamento, eu torci o meu joelho. E nesse dia lá, eu e Deus, de madrugada, eu comecei a chorar. Eu comecei a colocar para fora sentimentos de amargura em relação a Deus. Eu comecei a dizer: Deus, onde é que o Senhor estava quando eu machuquei? Eu sirvo ao Senhor, eu procuro andar em santidade. Eu comecei a colocar aquele tanto de justiça própria. Eu sei que Deus me entendeu, porque eu era um neófito na fé. E eu não estava ali com rebeldia com Deus, mas só dizendo: Deus, por quê? Eu comecei a perceber que eu tinha dentro do meu coração sentimentos de amargura no que diz respeito a Deus. Por que que Ele tinha permitido que eu machucasse daquele jeito? E por que que Ele nunca tinha me curado do joelho? Por que que eu estava tendo contusões em cima de contusões? Talvez você não diga para ninguém, mas talvez no seu coração você tenha alguns questionamentos. Isso te impede de deixar Deus fluir na sua vida e através da sua vida. Eu quero te desafiar nessa noite. O último texto diz assim, olha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Eu quero te desafiar nessa noite a você liberar perdão sobre a sua própria vida. Se você tem alguma causa contra alguém que não está aqui, ou talvez você não possa chegar até essa pessoa, mas você pode liberar isso diante de Deus. Se você tem condição de ligar para essa pessoa, ligue. Se você tem condição de conversar com essa pessoa, converse e se acerte com ela. Pastor, mas se eu perdoar e a pessoa pisar na bola de novo, o problema é dela. Você precisa fazer a sua parte. Se ela quer estar aprisionada, se ela quer estar amarrada, aí é problema dela. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Feche os seus olhos por um instante, por gentileza. Deus conhece os nossos corações e Ele sabe do nosso desejo e vontade de acertar. Talvez você esteja atravessando um período de tanto sofrimento, de dor. Talvez tenha enfermidade no seu corpo. Talvez essa gastrite, úlcera, caroços. Talvez essa insônia, talvez a depressão, essa angústia, essa tristeza sem explicação nenhuma, esteja ligado a isso que nós compartilhamos nessa noite. Mas decida ser livre nessa noite, em nome de Jesus. Entenda que nós já fomos perdoados por Deus em Cristo. E nós não vamos perder para nossa arrogância, nós não vamos perder por nosso orgulho, porque Jesus disse, olha, aquele que se humilhar vai ser exaltado. Talvez você vai se humilhar porque você é o mais crente da situação. Talvez você fique indignado, mas Deus deseja nos levar a uma vida de liberdade, a uma vida de proteção. Você não está sendo besta, bobo em perdoar, não.
Você está sendo bíblico. Você está sendo bíblico. Você está obedecendo a palavra de Deus. E Deus vai te honrar por isso. Decida sair dessa noite livre dessas cadeias. Esses espíritos torturadores, esses verdugos da alma, que perseguem a sua caminhada, que perseguem os seus dias, que perseguem os anos da sua vida. Declare que nessa noite eles serão quebrados em nome de Jesus. E o que depender de vocês, você vai viver em paz. O que depender de você, você vai viver tranquilo em Cristo.